Fala, galera do Segredos do Mountain Bike. A gente está aqui com o Henrique Avancini para falar do Pan-Americano de Mountain Bike, uma participação incrível dele, mesmo tendo acabado de chegar de uma ultramaratona. Ele foi lá, conseguiu defender o vice-campeonato pan-americano de forma brilhante. Conta pra gente, Avancini, como é que foi, cara, sair da Cape Epic, uma ultramaratona, um volume, uma outra, quase que uma outra modalidade esportiva, e cair lá no Pan-Americano. Conta pra gente como é que foi essa adaptação, se foi uma escolha sua, escolha da equipe, como é que você tá com isso aí? Que jornada, né, cara? Foi realmente muito intenso. Isso foi uma escolha, na verdade, minha. Obviamente, tem uma importância para a equipe muito grande, mas o objetivo é parar para a equipe, fazer a melhor prova possível lá. E, na sequência, eu voltaria para o Brasil e depois iria para a Colômbia para competir na altitude uma prova de cross-country. Então, que as condições, eu sabia, a equipe sabia, que as condições seriam muito incertas, que não daria para ter uma expectativa muito segura sobre essa prova, mas uma vez que eu me propus a isso, eu fui para buscar um resultado no mínimo decente. Foi bastante difícil, cara. Primeiro porque a Cape Epic é uma prova de 8 dias, é intensa, o nível de concorrência foi muito alto, então o desgaste físico foi muito grande. É uma prova disputada principalmente em condições meteorológicas muito diferentes, tá? E geográficas também. Então a gente competiu boa parte a nível do mar, a temperatura quente, e depois eu retornei ao Brasil, uma viagem totalmente longa, para passar um dia em casa, depois ir para a Colômbia, que é uma viagemzinha também, não é tão curta, mas ainda, para 2.600 metros de altitude, uma prova de cross country, e, enfim, com 7 horas de fuso horário. Então foi uma condição difícil para mim, mas, assim, ao longo dos anos você vai aprendendo a lidar com essas diferenças. E é uma coisa muito mental, às vezes, é muito de como você Caraca. chave em alguns momentos, né? É, obviamente, assim, pô, quando eu acordava 3 horas da manhã, não é a melhor situação, né? Você tá 7 horas da noite, você tá capotando e acordava 3 horas da manhã, e, enfim, e você tá 2 dias da prova, mas, assim, é o quanto que você pesa isso e o quanto que você vai levar isso para a pista. E ao longo dos anos, eu fui passando cada vez mais por esse tipo de coisa. E hoje, o meu corpo não mudou, cara. Meu corpo, eu sou mesmo o Henrique Avancini. Apesar de, enfim, de tentar sempre melhorar nos treinamentos e tudo mais. Mas é como que você age de uma forma natural perante essas situações, assim. Quanto que você vai aprendendo o que você tem que fazer e isso deixa de ser uma coisa que te gera incômodo. E esse incômodo, às vezes, é o que mais te possibilita, né? Que mais te limita. É, Fiz, assim, uma prova muito feliz, cara. Muito, muito feliz com o meu resultado, com o desempenho. Porque, enfim, por isso tudo. A prova foi super curta, teve 1 hora e 16 de duração. Você ela está tentando reduzir um pouco o tempo de prova. Então, isso, para mim, teoricamente, foi ainda pior, dificultou ainda mais para mim. É um circuitinho super lento, um monte de sobe e desce e tal. Também não era tão tipo de pista que eu gosto de andar. É, mas, assim, é muita questão que a gente já até conversou sobre isso, de entrar na situação, se adaptar à situação e tirar o melhor daquilo ali, independente se é bom para você. E eu fiquei, cara, feliz com a medalha de prata. Foi a minha 10ª medalha em campeonatos pan-americanos. É uma marca boa. E eu sabia que o Catriel, enfim, eu tinha conversado com ele em Araxá. Em Araxá ele já estava na forma muito. E a gente trocou uma legal entre um exame de doping e outro. E ele que o grande objetivo para ele nesse primeiro semestre seria o Campeonato Pan-Americano, que ele iria se preparar muito para isso. E eu falei que era a Cape Epic, né, e tal, que provavelmente eu não o incomodaria tanto.
Mas, enfim, eu acabei andando super bem na prova. Ele andou muito bem, estava realmente muito bem preparado e ele estava muito bem na pista. Eu uma boa prova e o que eu tiro de lição, assim, fico feliz de passar a mensagem para outros brasileiros também. Mais uma vez essa questão de desculpar muito a situação, de às vezes olhar muito para a cartilha do que deve ser feito, de que tem que ser assim, de tem que ter tal apoio, tem que fazer tal coisa. Isso porque, assim, quando eu venci em 2015 o Campeonato Pan-Americano, que foi na Colômbia também, eu passei um período de preparação na Colômbia, fiz uma aclimatação lá, porque eu queria competir bem o Pan-Americano e eu queria também usar essa preparação para objetivos posteriores. E muitos atletas fizeram essa aclimatação, né, nesse caso do Pan-Americano de 2015. E eu lembro que, assim, comentário geral de outros atletas, mas tem que fazer, porque senão não dá para ganhar, se não fizer não dá para andar com os caras e tal, não sei o quê. E eu fui lá esse ano de novo e, obviamente, mais segundos do ouro, vindo de uma prova de ultramaratona, fuso horário, fazer nenhuma aclimatação. E isso, assim, não é que eu sou nenhum fenômeno, não sou. Mas eu aprendi que, principalmente assim, competir, por exemplo, competir na altitude. Uma vez conversando com o meu médico, que é o Cavazoy, eu ia competir uma prova na altitude, ele começou a conversar comigo e tal, ele falou, cara, poxa, competir na altitude uma limitadora psicológica, não é, na verdade, a limitação fisiológica. Por que isso, né, cara? Porque geralmente a galera fica tão na questão de aclimatação e na percepção de esforço que a hiperventilação gera quando você está competindo na altitude, que as pessoas assim não consideram que todo mundo sente aquilo ali, né? Todo mundo tem que ventilar um pouco mais e até o cara ativo dali, ele passa também por essa sensação. Ele só não se incomoda tanto com essa sensação, ele é mais adaptado à situação. Então, a diferença fisiológica, no final das contas, ela é menor do que essa psicológica. E isso, assim, para mim, ao longo dos anos, né, foi ficando cada vez mais claro. E quando eu larguei na prova de domingo, isso era uma coisa que eu sabia já, que era uma coisa que já estava no meu subconsciente, eu já estava muito, muito claro isso para mim. Então, é uma coisa que, assim, me dá aquela tonteira, bambeira nas pernas ali, que você está pedalando 300 ali só, que é uma pedalada mais leve, assim, você se sente fraco, mas o cara natural dali também, nessa situação, ele também tem uma oferta de oxigênio menor, apesar de, às vezes, o aproveitamento ser um pouco melhor, ele também tem essa oferta menor, ele também tem essa sensação, ele só é mais adaptado àquilo ali psicologicamente, não só fisiologicamente, mas psicologicamente. Então, é bom, às vezes, você desmistificar mais coisas, assim, entendeu? Porque senão os caras muitos atletas começam a ficar muito bitolados e nem sempre é possível. Principalmente quando você vai, as pessoas acham que a vida do atleta ela facilita quanto mais alto nível ele tem. Na verdade, dificulta. É muito mais difícil. Porque, assim, no meu caso, por exemplo, eu tenho outros compromissos, cada vez eu tenho mais compromissos, calendário cada vez mais cheio, às vezes mais globalizado. Você tem que aprender a lidar com isso, entendeu? Aprender a saber operar dessa maneira. Cara, não é sempre, talvez uma prova no ano eu vou ter a condição de me preparar do jeito que eu quero, de ir para o lugar que eu quero, de fazer uma aclimatação e tal. No restante do ano, cara, é assim, você tem que chegar, às vezes 2 dias só de treino, compete, já faz as malas, viaja para outro lugar. E, enfim, você tem que saber gerenciar muito bem isso. Você não tem esse conforto. Quanto mais seu nível eleva, né? Quanto maior, mais expressivo você é como um atleta, mais a tua agenda vai ficando cheia. E, enfim, isso é uma coisa que eu fico de mostrar na prática, né, cara? Às vezes a gente falar na teoria, às vezes a gente mais ofende do que ajuda, né?
Então, às vezes, o melhor é a gente mostrar na prática que, enfim, que às vezes as coisas que as pessoas veem são conceitos um pouco torcidos, são conceitos muito limitadores, às vezes. É, acho que acho que os atletas do Brasil, eles se limitam demais, às vezes. Isso, principalmente falando para atletas mais jovens, né? Ficam muito presos a esses paradigmas, assim, né? Tem que ser dessa maneira, ou tem que ter a bike dessa maneira, ou tem que ter a condição dessa maneira. Tem que ter um script muito feito ali. E o mountain bike, principalmente, não é isso. O mountain bike tem que ter mais jogo de cintura. Cara, é incrível isso, viu? Poxa, achei assim uma baita sacada que você teve de realmente, né, não focar no problema, no desafio, no obstáculo, né? É encarar aquilo como natural e isso faz total diferença para a vida de todo mundo, né? E no atleta muito mais, né? Se eu acredito que o atleta, na verdade, ele só multiplica ali os desafios, né, no ser humano comum. É muito legal isso aí. Eu acho que isso faz muito sentido, viu, Avancini? Porque a gente vê, e assim, como cultura brasileira, né? A gente está desviando um pouco a conversa, mas como cultura brasileira, a gente tem como padrão a gente focar no problema, né? Existe essa, entre aspas, síndrome de vira-lata, né? De falar, mas, sabe, sempre tem uma justificativa. E que legal que você está transmitindo essa lição para o pessoal, porque a vida de todo mundo é difícil. E numa prova, esse ano aqui, a gente conversando depois da prova, um dos atletas aqui da região, aqui, que anda bem e tudo mais, o cara contando a rotina para a gente, sabe? Ele trabalha de dia, trabalha de noite, em dias alternados. Então, assim, o negócio é difícil, né? E o esporte individual, ainda mais o mountain bike, é um esporte difícil, que exige dedicação. E é bom você mostrar para a galera que o obstáculo ele só muda de nome, né, de endereço e de aparência. Ele não deixa de existir. Pô, muito bom, cara. Acho que com isso aqui, assim, gera um valor incrível para o mountain bike. Agora me fala do intra-prova em si. Você sentiu muita diferença dessa questão que você estava focado numa ultramaratona e de repente caiu numa prova de cross-country? Fez diferença para você? Você sentiu assim ou você acha que, cara, foi só mais uma vez que eu dei meu melhor ali e é isso aí? Não, faz diferença, sim. E só voltando assim ao assunto um pouco, né? Não é que a dificuldade ela não exista. Por exemplo, no caso do Pan-Americano, assim, competir a 2.600 metros de altitude, óbvio que faz diferença, assim, para mim, que fui sem aclimatação. Mas é de importância que você dá a isso e o quanto que isso pesa negativamente no seu desempenho. Só assim, não é que a gente torne inexistente. O problema continua lá. A questão é como você lida com ele. Sim, E é isso. assim, e aí indo para a pergunta, né, sobre a diferença de prova, foi um pouco difícil para mim, cara, muito pela preparação que eu vinha fazendo antes. Até em Araxá, realmente, assim, nos mais curtos eu tive um pouco de dificuldade. A própria sequência de dias, assim, ela vai te deixando um pouco mais lento. Quando você participa de uma prova de 8 dias, a sua resposta de velocidade ela vai ficando cada vez mais lenta. E o grande problema é a transição de uma prova para outra. É o tempo que você passa em inatividade. Então, assim, quando você acaba uma prova de 8 dias, você tira o seu estado de cidade extremo e de uma sequência de um espaço de intervalo muito curto, e aí você para o seu corpo. Então, a grande preocupação é sempre manter o corpo mais possível, da maneira mais leve possível. Então, só que isso você conseguir fazer isso com viagens, principalmente com problemas de viagem, e aí você chega, você tem um cansaço, você tem um fuso horário e tudo mais, é bastante difícil. Então, o grande problema para mim foi a prova e conseguir colocar o meu corpo em um estado ativo para competir uma prova de 75 minutos, foi uma prova de 76 minutos, uma prova bastante curta, bastante intensa. Então, essa foi na prova em si, eu consegui, até um certo ponto, fazer o que eu
Eu peguei a ponta na primeira volta, no começo da primeira volta, e puxei o ritmo lá para baixo, na verdade. Segurei o ritmo máximo que eu pude. Assim, quando um atleta que é considerado favorito dentro como, né, eu estava ali entre os favoritos dentro do Pan-Americano, quando você se impõe na frente, muita gente espera ver o que você vai fazer. O cara não sabe se você está segurando o ritmo, se você tá forçando mesmo, se o cara botar do teu lado ali, você vai dar uma pancada, enfim, tem sempre essa expectativa. Então eu me impus na prova e puxei o ritmo mais para baixo possível. Em alguns momentos eu acelerava para demonstrar força para iniciar a reação e voltava o ritmo para baixo de novo. E com isso, uma parte eu ganhei uma sobrevida para conseguir entrar na prova aos poucos. E a minha ideia era conseguir prova menos agressiva no começo ali. E aí depois, na segunda volta, o Catriel já forçou um pouco, e o Cocuzzi também. E aí na terceira volta a gente ainda estava junto, e aí eu comecei, cara, eu perdi um pouco o contato. Foi muito o jeito que eu comecei a pilotar dentro da prova, o jeito que eu comecei a fazer o esforço dentro da prova. Eu comecei a andar de uma maneira um pouco mais intensa demais, e aí meu corpo sentiu muito. E aí eu perdi muita lucidez assim, na hora de pilotar. Eu comecei a entrar, sair de uma zona de um esforço mais estável e de arremate, né, que eu falo, assim, estava forçando mais nos pés do que nos topos da subida. Isso faz sentido, né? Faz. E aí acabei saindo do que era do eixo que era bom para mim, e aí eu comecei com os erros. Aí eu tomei um tombo no final da terceira volta, que foi mais leve, aí perdi um pouco o contato com os caras, e aí depois voltei a encostar, e aí tomei um tombo forte. Foi no começo da quarta volta, e aí foi até onde eu tive essa fratura que eu tô no dedo aqui, e aí foi um tombo que norteou um pouco, mas aí eu voltei aqui, né, voltou a ficha que eu tinha que pilotar do meu jeito, eu tinha que achar minha eficiência novamente. E aí eu voltei a gerenciar a prova do jeito que eu devo gerenciado desde nesse momento também. E aí eu comecei a recuperar tempo depois que eu me recompus um pouco, comecei a ganhar tempo e terminei a prova muito tranquilo. O problema para mim, né, foi que talvez eu não conseguiria tanto no vermelho como eu gostaria para uma prova tão intensa. Então, assim, eu terminei a prova com aquela sensação assim, eu não conseguia fazer mais força do que aquilo ali, mas se eu tivesse que dar talvez mais uma, até duas voltas no mesmo ritmo, eu daria. Entendi. Muito pela minha preparação para a Cape Epic e também pela própria Cape Epic em si e pela transição, o espaço de tempo que eu tive de uma prova até a outra. Eu não consegui fazer treinos de estímulo intenso pré-prova. São coisas geralmente você faz pelo menos uma, duas sessões na semana de uma count. Você faz o anaeróbico e aeróbico intenso de ativação. E fazer isso. Então, essa foi a minha maior dificuldade. Mas, no geral, eu acredito que eu consegui fazer uma corrida muito boa. Eu consegui tirar o melhor, ou muito próximo do melhor do que eu realmente conseguiria oferecer, do que era a condição do meu corpo ali no momento. Então, a prata foi um resultado para mim bastante satisfatório. Fiquei contente com o meu desempenho e de uma certa maneira amadurecer como atleta quando começa a conseguir lidar com essas situações diferentes assim. Isso é muito importante para a mente, cara. Isso vai te dando uma carga de confiança, de bagagem muito grande. Você começa quanto mais situações diferentes você lida e dá certo, né? Dá mais certo do que errado, você vai te dando uma bagagem assim que quando você se depara com aquilo de novo, você sem estresse, né? Com mais naturalidade, e aí as coisas fluem mais. Que bacana, ô Henrique. Cara, tem uma característica muito notória em ti e que, assim, é interessante que eu já vejo outros atletas, depois de ter assistido nossas entrevistas lá atrás, já começarem a se ligar nisso, sabe? Que é essa questão mental, né?
A gente, assim, na década de 90 eu pedalava de estrada e o negócio era fazer força, né? Então, quem fazia mais força ganhava, era mais ou menos a regra, né, do jogo. E cada vez mais outros elementos, né, na alta performance vão sendo exigidos ao máximo, né? Descanso, nutrição, recuperação, e todas as outras coisas. E a parte mental também. Voltando um pouco nisso, focando um pouco nisso aí, o que você recomenda assim, para os atletas iniciantes, para os atletas aqui que estão pedalando de mountain bike no Brasil e que talvez nunca, cara, pararam para pensar que ele precisa trabalhar a cabeça também? O que você poderia assim, contribuir para essa galera? Que eu acredito que assim, o nosso esporte aqui, né, na média, vamos dizer assim, a massa do mountain bike brasileiro precisa de evoluir muito do ponto de vista, de vários pontos de vista, mas a parte mental também. Então, eu queria que você fechasse esse bate-papo nosso aqui com uma mensagem para essa galera. Como trabalhar, como um atleta que está começando, como um atleta que já tem resultados ali locais, regionais, talvez nacionais, como que esses caras precisam trabalhar a mentalidade dele? Porque, assim, olha, eu vou te falar que como médico, como coach, como um biker aí de recreacional, posso me considerar assim, eu faço esses joguinhos mentais ali dentro do meu contexto, dentro das provinhas que eu faço, eu curto isso, sabe? E se testar, se conhecer, passa uma mensagem para essa galera, eu acho que vai fazer muita diferença para quem está assistindo a gente aqui agora. Bom, cara, pode até parecer algo simples demais, mas às vezes as grandes diferenças elas estão mais nos detalhes do que, enfim, no grosso. E o que eu posso dizer, assim, aconselhar as pessoas é que prestem mais atenção mesmas, que elas prestem mais atenção no que elas estão fazendo, no que os outros estão fazendo. E isso, o que eu quero dizer com isso? Às vezes é mais importante você saber usar o seu equipamento da melhor maneira do que estar preocupado se o seu adversário tem uma bicicleta melhor ou mais leve que a sua. Você saber se a ferramenta que você tem para treinar, se sei lá, é só um cataizinho lá que mede só a velocidade de cadência, mas você sabe analisar aquilo ali ao máximo daquilo dali, ao invés de olhar para o seu adversário que tem sensor cardíaco, tem sensor de potência, que tem tudo. Eu acho que isso é o grande ponto-chave do esporte, né? Você evoluir com o que você tem. Você chegar ao limite dentro das ferramentas que você tem ao seu alcance. Isso é uma coisa que me incomoda demais nos atletas. O cara acha que precisa de todas as ferramentas disponíveis para ele conseguir evoluir. E, na verdade, não é isso. Na verdade, você usar o máximo de ferramentas da melhor maneira possível. Então, para você chegar nesse nível, primeiro você tem que começar você tem que começar mesmo que seja o treino ali mais simples possível, você tem que entender o objetivo daquilo, entender como é que funciona, saber fazer a leitura do seu corpo, da evolução, da regressão, da resposta do seu organismo, daquele treino ali. Depois você vai para um outro passo, né? Então, o que eu aconselho é isso, cara, que a galera preste mais atenção no que está fazendo e menos no possibilidades ao entorno de vocês, né? Vocês entenderem isso e conseguirem aplicar isso, com certeza os resultados vão ser surpreendentes e vai gerar o maior ganho que qualquer atleta pode ter, cara. Não é equipamento, não é o profissional que trabalha com você, não é as ferramentas de treinamento que você tem. O que realmente leva o atleta a um outro nível é o autoconhecimento, cara. Esse é o maior patrimônio que você pode ter, é o autoconhecimento. Então, busquem isso que com certeza vocês vão ver com quanto que as coisas vão mudar para vocês. Pô, sensacional. Poxa, muito bom, muito obrigado. Cara, tenho que te agradecer de verdade. Você está aí, né, recuperando, dedo fraturado, e está aí gerando valor, dando entrevista aqui para gente. Muito bom essa mensagem que você passou para gente aqui. E eu posso te falar que cada vez que a gente conversa, eu aprendo contigo, cara. Aprendo contigo de esporte, de gente, de vida. Que é muito bom, né? Crescer, evoluir, né? A gente buscar essa evolução constante. Você falou lá atrás, né, no nosso bate-papo do Cape Epic, a questão do mental pro europeu, né? Dele chegar e mostrar ali, né, o seu valor, mostrar para que ele veio, né? Tem essa questão, esse jogo psicológico é muito forte, muito poderoso. A gente precisa saber usar isso melhor.
pô, parabéns, muito obrigado. Assim, poxa, a gente está aqui no começo de abril e você já badalou, já fez aí coisas inimagináveis, cara. Muito obrigado mesmo. E queria que você finalizasse aqui deixando uma mensagem, uma mensagem final para a galera aqui. Ah, valeu, Cris. Eu agradeço de coração, cara. É sempre um prazerzaço fazer esse tipo de entrevista com você. Mais uma vez, até um pouco repetitivo, mas eu gosto muito do trabalho que você faz, desse tipo de conteúdo mais profundo, um pouco mais viagem. Acho que são nessas reflexões que às vezes a gente evolui. Fico feliz que você comigo. Acho que esse talvez seja um reflexo de como eu vejo a vida, né, cara? Acho que a gente está sempre com um grande espaço vazio para absorver coisas, para evoluir. E é isso que a gente tem que sempre buscar, né? Quando a gente acha que sabe alguma coisa, aí realmente a gente joga a âncora e não vai para frente na vida. Então, poxa, eu espero, antes de mais nada, aprender muito mais para poder ensinar um pouquinho mais a outras pessoas e que a vida flua a todos nós, né, cara? Enfim, grande abraço aí a todo mundo que acompanha. E só abriu, eu espero ainda dar mais alegrias para vocês e levantar a galera aí mais vezes até o final do ano e assim por diante durante a minha carreira, enquanto eu tiver disposição, saúde, enquanto Deus me conceder força nas pernas, a gente segue em frente aí. Valeu, grande abraço, cara. Valeu demais, Henrique. Cara, muito bom essa entrevista mesmo. E assim, então, a gente se despede aqui de mais um bate-papo com a Vancini. E, cara, você tem um conteúdo para a gente fazer uma minissérie, né? Vou entrar na onda aí do Netflix, fazer a primeira temporada aí de bate-papo com o Henrique Vancini. Quem sabe, né? Fica essa ideia aí. Manda um abraço, estou à disposição aí. Valeu, cara. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.